Com quase todo o seu território localizado no deserto do Saara, seria impossível para os egípcios erguerem a civilização que eles foram capazes de construir. Isto só foi possível devido ao rio Nilo. Portanto, se você quer conhecer as atrações do Egito, nada melhor do que fazer um cruzeiro pelo rio Nilo. E neste vídeo eu vou mostrar tudo para você sobre como é fazer um cruzeiro e navegar pelo rio Nilo. A grande maioria dos cruzeiros pelo rio Nilo tem 4 dias de duração e fazem um circuito que vai de Assuã até Luxor ou o inverso, de Luxor até Assuã. A primeira coisa que você precisa saber num cruzeiro pelo rio Nilo é esquecer o estereótipo dos grandes transatlânticos que a gente vê no litoral brasileiro. Afinal de contas, a gente não está num oceano, a gente está num rio que é grande, mas não tem as dimensões marítimas. Portanto, esses barcos com os quais se navega pelo Nilo são barcos menores, o que não quer dizer que não tenham uma boa estrutura. Eles não possuem, a mesma estrutura de um transatlântico marítimo, não tem teatros, não tem shoppings, não tem a mesma quantidade de atrações, mas possuem sim já algum conforto. Tem piscina, uma ou outra lojinha, restaurante e boas cabines, muitas delas e com alguma frequência até maior do que as cabines que a gente encontra nos grandes transatlânticos. E essa é a cabine do navio Esmeralda, onde a gente vai fazer um cruzeiro pelo rio Nilo de 4 dias e 3 noites. Como funciona? O barco sai navegando pelo Nilo e faz paradas estratégicas em locais onde existem atrações turísticas e monumentos construídos no Antigo Egito. Um dos passeios mais tradicionais de quem visita Assuã, que fica aqui às margens do rio Nilo, é o Templo de Philae, esse magnífico templo egípcio que já tem 2.300 anos de idade. Uma das coisas interessantes é que esse templo homenageia a deusa Ísis. Só que o Templo de Philae estava na ilha de Philae. E com a cheia do Nilo, esse templo estava ficando submerso e com risco de se perder, todo esse patrimônio histórico. Então o que eles fizeram? Eles construíram uma ilha que é uma réplica da ilha original e que fica aqui bem perto dessa ilha hoje submersa, e reconstruíram. Eles trouxeram pedra por pedra até reconstruir nessa ilha onde a gente está agora o templo original com todas as suas características. É um templo belíssimo, com inscrições em baixo e alto relevo, que ainda são possíveis de se admirar 2.300 anos depois de ser construído. Aliás, vale dizer que esse processo de transportar um templo de um local para o outro também ocorreu com um famoso monumento aqui do Egito, Abu Simbel. Só que por outra razão. Por conta da construção da represa de Assuã, esse importante patrimônio, esse importante monumento, ficaria debaixo d'água. Então eles deslocaram, eles transportaram bloco por bloco cada um dos componentes de Abu Simbel e reconstruíram em outro lugar um pouco mais afastado do rio Nilo. Esse aqui, por exemplo, é um típico deck, a parte superior do barco. A gente tem aqui algumas espreguiçadeiras. Vale dizer que o Egito é sempre ensolarado. No inverno, que é a melhor época para visitar, porque você não tem temperaturas tão altas, talvez não seja calor o suficiente
para você curtir uma piscina, mas pelo menos você não é torrado por esse sol escaldante do deserto. O que nós temos aqui hoje? Uma estação de saladas, azeitonas, pepino, alguns molhos, uma salada que já foi embora. A gente tem também aqui uma estação de caldos, não é? Um caldo, uma sopa. Aqui um bife ao molho de champignons. A gente tem frango empanado. Deveria ter peixe, mas já comeram. Tem canelone. A gente tem pizza. A gente tem um cantinho oriental com frango, um creme sei lá do que, de whatever, arroz, espinafre e vegetais grelhados. E lá, sobremesas. E aí, tá gostando desse vídeo direto do Egito? Se tá gostando, se tá curtindo, que tal clicar no botão de curtir e mais? Que tal compartilhar com aquela pessoa que você gostaria de vir para o Egito ou que gostaria de conhecer as maravilhas desse país milenar, uma das primeiras civilizações do mundo? E agora a gente vai ter uma corrida de camelos do campeonato japonês de corrida de camelos. Olha que legal. E agora a gente vai visitar uma típica casa do povo núbio. O povo núbio é um povo que habita essa região aqui do interior do sul do Egito. E vale dizer, né, que esta vila já retrata um pouco mais o estilo de vida de um país aqui vizinho, que a gente está bem próximo da fronteira, que é o Sudão. Casas coloridas, ruas de terra, está na beira do Nilo do mesmo jeito, e as famílias às vezes cultivam o estranho hábito de domesticar crocodilos. Vamos voltar para a cabine do barco e... tcharam! Surpresa! Todo dia os camareiros armam uma surpresa diferente. Olha que bacana! A pouco mais de 2 horas de navegação de Assuã se encontra um dos templos mais emblemáticos do Egito. É o Templo de Komombo, um templo dedicado a 2 divindades. Sobek, que era um deus crocodilo, e Horus, que era uma espécie de deus pássaro. Esse templo começou a ser construído 2 séculos antes de Cristo, portanto ele já tem mais de 2000 anos de idade e foi realizado em estilo greco-romano. E bem ao lado do Templo de Komombo, a gente tem o Museu do Crocodilo, um museu dedicado a mostrar a adoração que os egípcios tinham por esse deus um bocado inusitado. Um deus réptil, um crocodeus. E se as divindades eram mumificadas e os crocodilos eram divindades, então eles tinham o direito de serem mumificados também. Os deuses crocodilos também são múmias aqui no Egito. Sim, é uma crocomúmia. E quando eu entro aqui na minha cabine, olha o que eu encontro. Um crocodilo. Justamente aqui em Komombo, a terra dos crocodilos deuses. E olha que legal, você pode ficar aqui na sua cabine descansando, curtindo o visual do Rio Nilo e do deserto do Saara mais ao fundo.
E no andar mais baixo de todos, normalmente você tem o salão de café da manhã. E este é o restaurante onde eles servem café, almoço e janta. E ali pelas janelas, o Rio Nilo, caudaloso. Aqui você tem uma espécie de lounge e bar, onde de noite rolam umas festinhas. Aqui é a recepção do barco, tá vendo? Tem essas, aliás, uma coisa interessante é que tem essas portas de vidro e eles estacionam um barco ao lado do outro e você vai transitando entre as portas. Para ir para o seu barco, muitas vezes você atravessa vários barcos até chegar no seu. O jeito egípcio de resolver a logística. Estamos agora aqui em Edfu, que fica a meio do caminho entre Assuan e Luxor. E a principal atração aqui da cidade é o Templo de Horus. O Horus era uma divindade para os egípcios antigos, uma divindade em forma de falcão, que a gente vê representado aqui em diversas esculturas de pedra ao longo desse templo. É um templo gigante e considerado um dos mais bem conservados de todo o Egito. Em parte porque ele não é um templo tão antigo considerando-se as dimensões históricas do Egito, né? Quando a gente começa a falar que as pirâmides têm 4.600, 4.800 anos, um templo de 2.000 anos, um templo de antes de Cristo, é um templo relativamente jovem. E esse templo é da era ptolomaica, ou seja, vale dizer que o Egito, né, depois de um tempo, o Egito perdeu um certo protagonismo da própria história e começou a receber a influência de gregos e romanos. Então aqui já tinha muita influência da arquitetura, do estilo e mesmo da mitologia grega, que foi se fundindo com o que já havia aqui no Egito. E hoje nós temos um almoço com estilo mexicano. Olha que legal. Nós temos carne à moda mexicana, temos chicken fajita, milho pimentoso, um mix de peixes e vegetais. Olha que legal. Temos aqui o mestre Cuca preparando pasta mexicana, que na realidade é uma massa ao estilo mexicano, na hora para você. Spoleto style. Temos aqui um cantinho oriental, arroz mexicano. Como seria um arroz mexicano? Um arroz com sombreiro. Olha que legal, mentira. Esse arroz aqui. E temos batatas mexicanas. E temos um peixe empanado. Perfeito? Graças. Olha que legal. Frutas e a estação de sobremesas. E o assédio de vendedores é tão grande que eles chegam a abordar o barco nesses pequenos barquinhos, ou seja, eles nesses pequenos barquinhos vão acompanhando o barco grande e tentando vender para as pessoas que estão lá no deck da piscina, tá vendo? Olha a abordagem deles. E aí se a pessoa se interessa, ele pega e lança, ele joga, ele arremessa o produto lá para cima. Olha só que loucura. Olha só. Nem o jogador campeão de beisebol dos Estados Unidos consegue esse nível de precisão com o barco em movimento. O barco tá em movimento. Aí ele lança esses produtos, entendeu? E se a pessoa gosta, ela arremessa de volta o saco com o dinheiro dentro. Vê o nível de destreza que os vendedores do Egito conseguiram. Vai partir Cocu, na perna esquerda, ele tá parado! Sai, que é sua! Brasil! E agora a gente está aqui perto do Vale dos Reis, que era o cemitério dos faraós aqui em Luxor. E a gente vai fazer um passeio de balão para ver o sol nascer
aqui no Templo dos Faraós em Luxor. Luxor, onde eu estou agora, já foi Tebas na época do Antigo Egito. Esse templo aqui é um templo fantástico, é o Templo de Luxor, e ele já tem 3.500 anos de história. Mais do que isso, esse templo celebra a figura de Ramsés II, que foi certamente o faraó mais famoso, mais poderoso e mais longevo da história do Egito Antigo. Eu te convido a visitar comigo esse templo magnífico que fica aqui em Luxor, bem às margens do Rio Nilo. Vamos voltar para a cabine do barco e... tcharam! Surpresa! Todo dia os camareiros armam uma surpresa diferente. Olha que bacana! E hoje tem coquetel aqui no barco. Provavelmente sem álcool. Eu estou aqui agora no Vale dos Reis, em Luxor, bem no meio do deserto do Saara. O Vale dos Reis era uma espécie de necrófago, né? Era um local onde eles enterravam reis e faraós aqui das dinastias egípcias, né? Ele foi utilizado com essa finalidade, como se fosse um cemitério de faraós, e os faraós eram divindades para eles, no período que ia de 1080 a.C. até cerca de 530 a.C. Ou seja, esse local ficou operante de 3.000 a 2.500 anos atrás, né? E foram catalogados até agora, e eu digo até agora porque toda hora eles encontram um achado novo, 62 tumbas. A maioria num estado não muito bom de conservação, porque uma das atividades mais lucrativas que existia aqui no Egito Antigo era os caçadores de tesouros. Eles saíam caçando, como eles sabiam que os faraós enterravam todos os tesouros que eles tinham, e eles tinham muitos tesouros, os saqueadores saíam caçando essas tumbas para poderem saquear e se aproveitar do dinheiro, do ouro e das joias que haviam aí dentro. Tá legal? Ninguém conseguiu achar os tesouros, as joias, com exceção de uma que foi a tumba de Tutankhamon, que a gente vai visitar agora. Entretanto, todo o tesouro, todo o ouro que havia dentro dela já não está mais aqui, foi transportado para o Museu do Cairo. Para visitar a tumba do Tutankhamon, você precisa de um ingresso extra aqui no Vale dos Reis. O ingresso normal do Vale dos Reis normalmente dá direito a visitar 3 tumbas, mas a tumba do Tutankhamon, pela fama dele, requer um ingresso extra de cerca de 300 libras egípcias ou $10. De todo modo, vale dizer que você já não tem mais muitos artefatos. O que você vê aqui é a tumba, uma parede ainda bem conservada e sua múmia. E quem a gente encontra aqui? Ele, o próprio Tutankhamon. A múmia dele, claro. Espero que não jogue nenhuma maldição em mim. Porque todos os seus artefatos, e não foram poucos, foram mais de 5.000, na realidade estão hoje expostos no Museu do Cairo. Os egípcios acreditavam em vida após a morte, em ressurreição, e que você levaria todos os seus bens, pertences e riquezas para outra dimensão. Ou seja, eles acreditavam que caixão, sim, tem gavetas. O que acontece é que essas estruturas, preliminarmente, elas estavam lá nas pirâmides, perto do Cairo, né? E elas eram um alvo fácil de saqueadores
de caçadores de tesouros, porque você podia ver a pirâmide de qualquer lugar que você estivesse, porque elas eram estruturas enormes. E aí depois eles começaram a trazer esses sarcófagos aqui no meio dessas montanhas, no chamado Vale dos Reis, na tentativa vã de despistar os saqueadores de tesouros. Mas no final das contas não adiantou de nada, porque roubaram e saquearam do mesmo jeito. E todas as paredes vinham com essas inscrições, contando histórias, mitos e lendas do Antigo Egito. É um trabalho fantástico, o que foi realizado aqui no Egito há milênios atrás. E aqui, bem próximo ao Vale dos Reis, no meio do deserto, a gente tem o templo de Hatshepsut. Esse templo é dedicado ao deus Amon-Ra, ao deus Sol. Vale dizer que Hatshepsut foi uma rainha faraó que governou a Terra das Duas Terras, que governou o Egito por mais de 20 anos, ou seja, ela foi uma líder política, uma líder religiosa super importante na era do Egito Antigo, né? E é interessante a gente dizer isso, a gente está aqui no século XXI e até hoje a gente discute a ascendência das mulheres ao poder e a falta de representatividade das mulheres na política e na liderança dos países. Mas ainda hoje é importante dizer que nem todas as mulheres conseguem ocupar esses lugares da mesma forma. E a gente já teve aqui, 3.000 anos atrás, aqui no Egito Antigo, uma rainha que governou com mão de ferro todo esse império egípcio. Não por acaso, muitos consideram ela a Dama de Ferro. Cores, sabores e odores do Egito. A gente está aqui numa loja de especiarias. E hoje à noite é de frutos do mar. Tem uma estação de pães do mar. Olha que legal, mentira. A gente tem a tradicional estação de saladas. Olha que coisa primorosa. A decoração que eles fazem aqui na abóbora. São artistas. You're an artist. Olha só aqui. Tem cantinho do sushi. Olha que bacana. Vamos ver, tem sopas. Tem frango tailandês. Temos lula à provençal. Temos camarões. Olha que legal. Olha o tamanho do camarão. Olha o tamanho do bicho, tá vivo. It's alive. Temos um mega peixe gigante, olha que legal. Temos aqui o cantinho oriental. Os guerigueres orientais. Temos aqui um arroz amarelo. E temos mais vegetais para os veganos e sobremesa para as formigas. Hoje temos até guitarrista aqui. Hoje o jantar tá especial, mais legal, mais bacana. É porque logo eles vão pedir gorjeta para a gente. Então eles capricham ainda mais. Que bacana aqui, olha só. Olha só. Arte culinária, olha que coisa bonita. Olha o capricho com que eles fazem. E olha esse prato de salada e frios lindíssimo. Bacana, não é? A janta tava boa, vamos escovar o dente. Ah, tem gente me esperando aqui. E olha quem é um artista que faz isso todo dia. What's your name? Adam. 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 Are you an artist of the towels? Adam. Thank you very much. Thank you. You're brilliant. Thank you. 1 minute. Uma das coisas mais impressionantes aqui desse templo de Luxor é que tudo isso estava debaixo de areia até 1818. Embora pareça longe, 200 anos atrás, na régua histórica isso não é nada. Afinal de contas, esse templo tem cerca de 4.000 anos. Ou seja, só em 1818 eles começaram a encontrar esse local, esse templo de Karnak aqui em Luxor. Ou seja, estava tudo debaixo de areia e os arqueólogos, num esforço colossal, que dura até hoje,
né? Muitos dos achados, muitas das descobertas são recentes, né? Algumas descobertas relacionadas àquela Avenida de Esfinges são de 2002, né? Ou seja, eles fecharam algumas pontas do quebra-cabeça apenas em 2002, pouco mais de 20 anos atrás. Ou seja, então é interessante a gente notar que esse mega colosso, e tudo que os egípcios faziam à época era tudo colossal, tenha estado debaixo de areia, né? Uma região desértica, e as areias do deserto se movem sem parar, estava debaixo de areia e eles conseguiram reconstituir quase tudo, até onde foi possível, de maneira muito bacana. E em algumas pedras aqui no templo, em alguns blocos, essas pessoas, esses arqueólogos que faziam essas descobertas, eles anotavam o nome dele, alguma inscrição, como se deixassem o crédito ali pela descoberta. Aqui nesse andar a gente tem um spa de massagens que você pode contratar por um preço extra, não incluído no cruzeiro. São massagens de 45 a 60 minutos, com preços médios de 50 a 60 dólares por pessoa. Aqui ficam as cabines, é um corredor de cabines. Sempre tem uma lojinha, não espere um grande shopping center, mas se você quer um souvenir de última hora, algum quebra-galho para zerar alguma emergência, essas lojinhas podem te salvar. Como o Luxor tem muitas atrações, eu fiquei uma noite a mais aqui, mas não no barco, num hotel, uma noite extra, aqui no Sonesta St. George. Olha que hotel bacana e com vista para o Rio Nilo. Eu estou agora em Luxor, aqui no aeroporto, e eu vou pegar um voo de volta para Cairo, né? A distância que separa o Cairo de Luxor de Assuã, que são essas duas cidades onde se inicia ou onde se termina os cruzeiros pelo Rio Nilo, são um bocado distantes do Cairo, né? Se distanciando entre 600 e 900 quilômetros. Então é melhor que você pegue um trecho aéreo para fazer essa distância entre a atual capital do Egito e esses locais de onde partem os barcos para o belíssimo cruzeiro pelo Rio Nilo. Pois é, o Egito é demais e Luxor também. Tão demais, tão demais, tão demais que ficou coisa demais, não coube num vídeo só. Então eu te convido a assinar o canal e ficar de olho que breve vai ter mais uma parte da nossa viagem para o milenário e monumental Egito.